Hebreus 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar os que a elas se chegam. Só que, vai para João agora, capítulo de número 19, versículo de número 28, para entendermos. Depois disso, João 19, 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no esopo, lhas chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. A Bíblia nos diz que aquilo que aconteceu no passado era uma sombra daquilo que iria acontecer no futuro. Toda a lei de Moisés era um escrito apontando para algo que iria acontecer mais à frente. Deixa eu só arrumar isso aqui, que eu estou me perdendo na linha de raciocínio. Quando o autor de Hebreus escreve, ele está dizendo: olha, tudo o que aconteceu era apenas como uma sombra. Toda aquela lei que nós tínhamos vinha apontando para algo que iria acontecer. Jesus, em João capítulo 19, versículo de número 18, quando Jesus ele estava no Calvário, ele bradou em voz forte e ele disse: está consumado. O texto nos diz que ele inclina a cabeça e entrega o espírito dele. Essa palavra, está consumado, alguns chamam de telestai ou tesleon. O que significa essa palavra telestai ou teleon? Tanto uma contra a outra. Ela tem dois significados. O primeiro significado é quando alguém está caminhando, recebe uma missão, recebe uma ordem, um general chama o seu soldado e diz: soldado, atravessa essa cidade, vai na outra cidade, entrega um recado. O soldado vai com bravura, atravessa, chega do outro lado, traz o comunicado, já traz a resposta do outro general e entrega para o general que o enviou. Esse ato de sair de uma cidade, ir para outra cidade, cumprir uma ordem e voltar, se chamava tetelestai. Tetelestai significa: eu estou debaixo de um comando e eu vou cumprir aquilo que fui obrigado a fazer, fui determinado e vim para fazer. Quando Jesus, na cruz, ele brada tetelestai, ele estava dizendo: eu vim, Senhor, para cumprir uma missão, eu acabo de cumprir a minha missão, eu acabo de cumprir aquilo pelo qual fui ordenado. E ele inclina a cabeça e entrega o Espírito. Tetelestai também tem um outro significado, esse é o mais comum: está pago. É quando alguém devia algo para outra pessoa, é quando alguém tinha que pagar e não tinha como se esquivar daquela dívida. Então ele juntava o dinheiro, capitalizava, ia até o seu credor e quitava aquela dívida. É quando alguém devia algo para outra pessoa e não tinha como pagar. Os filhos, no caso daquela viúva que chegou para o profeta Eliseu, e os credores vinham pegar os filhos daquela mulher.
E Eliseu dá uma ordem para ela: pega uma vasilha vazia e derrama um pouquinho de azeite, o azeite multiplica. Você conhece o milagre. Quando se pagava a dívida daquilo que se devia, se bradava tetelestai, leon, foi completamente pago. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele vem como a tipificação daquilo que o mundo estava aguardando e esperando ansiosamente. As pessoas esperavam por algo, só que eles não sabiam o que seria, o que viria. Quando Jesus ele está no Calvário, ele diz: está consumado. Ele estava dizendo: Pai, eu fiz aquilo que o Senhor me mandou fazer. Eu cumpri toda a sua ordem. Eu acabo de comprar a humanidade de volta para ti. Satanás não pode mais tocar no homem. Satanás não pode mais tocar nas pessoas. Eu acabo de comprar as pessoas que estavam agora com dívida. Está completamente pago. Só que Hebreus nos diz que tudo que aconteceu veio como uma sombra. Para a gente compreender o que Hebreus diz, nós vamos entrar, por favor, Luiz, me auxilia aí, em uma visão do tabernáculo. A primeira vez que Deus aparece para o homem foi no Éden. O homem foi criado por Deus, a imagem e semelhança dele, para conviver com Deus todos os dias. Porque todos os dias Deus vinha e tinha um relacionamento tete a tete com o homem. Havia um relacionamento de pai e filho, criador e criatura, imagem e semelhança. Olha para mim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você acorda de manhã e você se olha no espelho, quem você vê? Quando você olha no espelho, você vê quem? Me vê? Se você vê, você. O homem foi criado para que quando você olhar para essa pessoa, você passe a ver Deus na vida dela. Nós somos criados para ser imagem e semelhança, o reflexo do nosso Criador. Nós não fomos criados. Nós que somos crentes, a gente vê muito isso acontecer. As pessoas chegam na igreja com o formato do rosto estranho, feio, nem todos, mas um formato estranho. Daqui a pouco ele se converte, o rosto dele muda, a aparência muda. Eu não estou falando de roupa. Você olha para a pessoa, essa pessoa ela é crente, ele tem cara de crente, há algo diferente nele. Quantas vezes isso eu já vi acontecer dentro da igreja? É porque Deus ele começa a refletir a glória dele na vida das pessoas. Deus ele veio para trazer um relacionamento com o homem, não é? Do homem peca. Foi o que nós falamos ontem. Para o homem não ir e comer a árvore da vida, a árvore da vida, Deus coloca 2 querubins, afasta o homem. O homem agora não pode entrar mais no Éden. Ele até queria, mas não pode. Tem 2 anjos com espada flamejante. É o que o texto nos diz em Gênesis 3, 24, salvo engano. Com a espada bloqueando a entrada. O homem agora segue o seu caminho sem Deus. Só que Deus não abandonou o homem ali. Quando Deus conversa com o homem estava nu. Então observe que acontece então ali o primeiro sacrifício. A Bíblia nos diz que Deus cobre o homem com pele de animal. Nunca havia acontecido um sacrifício. A primeira vez que Deus faz é sacrificando um animal para proteger o homem que tinha pecado.
Ali já começa uma tipificação daquilo que nós lemos e vemos aqui em João capítulo 19, versículo de número 30. Era Deus já dizendo: olha, alguém vai ter que morrer para te proteger. A história da humanidade continua. Nós chegamos então aqui nos períodos de Moisés. Deus tira o homem do Egito, o povo hebreu do Egito. O povo vai em direção à terra prometida. Como dito ontem, havia uma multidão, talvez 2 milhões de pessoas, 600 homens, mas mulheres, 600 mil homens, mas as mulheres, as crianças, os jovens, estima-se de 2 a 3 milhões de pessoas no deserto. Eles se dividiram em 4 grupos. 3 grupos à direita, 3 grupos à esquerda, 3 tribos à direita, 3 tribos à sua esquerda, 3 na frente e 3 atrás. Atrás estava Judá, era maior. O templo, a arca, o tabernáculo ficou no meio das 12 tribos. Aquele formato já é um formato de cruz. Deus já está dizendo: olha, eu vou estar no meio do povo, e é através da cruz que eu vou fazer uma mudança de vida na vida da humanidade. Eles não compreendiam aquilo. Deus então vai se aparecendo, vai se apresentando, Deus ele vai se revelando. Só que agora Deus queria mais com aquele povo. Deus queria se relacionar mais com eles. O pecado aumentava. Deus cria agora normas para mudar, transformar e voltar a ter comunhão com eles. Deus chama Moisés, dá umas leis, o decálogo. Só que agora Deus quer estar presente todos os dias, conversar com os homens. Deus manda Moisés criar então o tabernáculo. Põe a imagem para mim, filho. Deus manda Moisés criar o tabernáculo. Havia uma cortina de 2,5 metros de altura. Provavelmente uns 50 a 60 portes, salvo engano. Tudo de cortina branca. O homem, quando chegava no tabernáculo, presta atenção nisso, só tinha essa porta para entrar. Havia uma porta, não tinha 2 portas, não haviam 3 portas, havia uma porta para entrar. O homem estava lá, as tribos, 3 milhões de pessoas, para você compreender o que eu estou te ensinando, é a população de Brasília. Não era pouca gente, era muita gente, no deserto. E quando eles pecavam, eles vinham oferecer o sacrifício. Dentro do tabernáculo, o homem comum não podia entrar, a não ser que ele chegasse e na sua mão ele tivesse um cordeiro. Ele tivesse trazendo o cordeiro para o sacrifício. A Bíblia nos diz que quando o homem pecava, ele oferecia o cordeiro. Presta atenção nisso. Ele trazia um cordeiro, ele colocava a mão dele sobre o cordeiro, o sacerdote segurava o cordeiro e degolava o cordeiro. E o homem olhava para o cordeiro, com a mão sobre o cordeiro, transferindo o pecado dele para o cordeiro, e o cordeiro morria. Hoje a nossa mentalidade, a gente fala: meu Deus, tadinho, coitadinho do animal, e os direitos, né, Sociedade Protetora dos Animais. Mas Deus estava dizendo: eu amo o homem, e o homem tem que ser purificado dos seus pecados. Alguém tem que pagar o preço pelo pecado do homem. Então Deus encontrou uma fórmula rápida, e falou: vamos levar então o cordeiro. E eles tinham que colocar as mãos, não bastava falar: olha, vai lá e sacrifica e ir embora. Não valia. Tinha que pegar, olhar para o cordeiro, colocar as mãos. E o sacerdote cortava, as mãos estavam ali, estava transferindo o pecado dele para o cordeiro. E o cordeiro que não pecou, transferia a pureza do cordeiro para ele. Aquele homem, depois que o cordeiro morria, ele saía. Ele não ficava mais dentro do tabernáculo, ele ia embora, completamente livre do seu pecado. O sacerdote então, põe lá para mim, colocava sobre o altar da propiciação,
Põe lá para mim, primeiro altar. Logo na entrada, vou escolher aqui, para acompanhar o Luiz. Pulando. Isso. No altar. Aquele cordeiro era lançado no altar. Esse altar ele era feito de acácia. Era uma madeira revestida de cobre. Por que madeira por dentro e cobre por fora? Porque representava Jesus Cristo. Esse altar representava Jesus, a humanidade de Jesus e a sua realeza por fora. Aquele cordeiro representava Jesus. Quem está conseguindo compreender? O cordeiro que morria era Jesus lá na frente. O altar da cremação representava Jesus. O cordeiro era jogado, o sangue era aspergido 7 vezes sobre o altar. Uma vez lá dentro, vamos chegar lá, sobre a arca. Quando jogava lá, o sacerdote agora se lavava, ele ia para um objeto chamado pia. E ele se lavava na pia, ele tirava a poeira, o carvão, o sangue. Ele tinha que se lavar na pia. Essa pia purificava o sacerdote. Essa pia também tipifica Jesus Cristo. Porque nenhum de nós podemos viver nessa terra sem acabar falhando ou errando. Mas quando a gente falhar, quando a gente errar, nós temos que ir até Jesus Cristo. Então o cordeiro era Jesus, o altar era Jesus, e a pia que purificava, lavava o sacerdote era Jesus. O sacerdote agora se lavava. Nós estamos falando do átrio. Era um momento, volta lá no templo geral, no tabernáculo, lá onde todos entravam para ofertar. Sem oferta, ninguém entra. Sem oferta, ninguém chegava no átrio, essa parte externa. Depois que ele ofertava, ele era purificado, ele tinha que sair. Eles não ficavam ali conversando, eles iam embora. O pecado foi perdoado. O sacerdote agora passava pelo altar, passava pela pia, e agora ele entra em um lugar chamado lugar santo. Nesse lugar santo havia 3 objetos: o candelabro, ou castiçal, a mesa dos pães da propiciação e o altar. O candelabro, põe no candelabro. O candelabro tinha que estar aceso para iluminar aquilo ali. Era um local escuro. Representava a presença do Espírito Santo no meio do tabernáculo. Mas também tipificava a luz do mundo que purifica o homem dos seus pecados. Também o candelabro representa Jesus Cristo. Então Jesus, ele é o altar, Jesus, ele é a pia, Jesus, ele é o candelabro. A mesa dos pães asmos ficava do outro lado. Naquela mesa tinha 12 pães, representando as 12 tribos. Semanalmente o sacerdote vinha, trocava aqueles pães e colocava os pães novos. Trocava os pães e colocava pães novos. Aquela mesa também representa Jesus. O vinho traz alegria, mas os pães, Jesus está nos dizendo: eu sou o pão que tira o... Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Então, quando ele entrava no lugar santo, tinha o candelabro e tinha a mesa da propiciação com os pães, também tipificando Jesus. O sacerdote então trocava, limpava, tirava os pães velhos, colocava os pães novos. Agora presta atenção nisso, ele ia agora para o altar do incenso. Esse altar do incenso era o lugar que o sacerdote apresentava as orações daquele que ofereceu o cordeiro lá atrás. Olha aqui para mim, a pessoa ofertava aqui, era cremado o cordeiro. O sacerdote entrava e ficava de frente para o altar e começava a interceder por aquele pecador que ofereceu. Esse altar também tipifica Jesus Cristo.
Esse altar é aquele passagem que nos diz que o fogo arderá continuamente no altar. Presta atenção nisso, olha aqui para mim. Quando eles cremavam, o sacerdote pegava brasa do altar e levava para o altar do incenso. Essa brasa, ela não podia vir de outro lugar senão daquele lugar. Alguém não podia trazer o fogo estranho. Lembra dos homens que morreram por causa do fogo estranho? A brasa não podia vir de outro lugar, tinha que ser tirada daqui, e levado para aqui. Jesus é quem responde às nossas orações. A Bíblia nos diz que Ele é o nosso intermediador. Deus, Jesus e o homem. Não existe nessa linguagem a figura da medianeira colocada por uma outra igreja. Não existe isso. Jesus, Ele é o intermediador. Somente através de Jesus a gente chega a Deus. Quando Jesus, volta lá para mim, a imagem do incenso. Quando Jesus estava ali, o sacerdote vinha e começava a interceder por aquelas pessoas que fizeram o sacrifício delas. Esse altar do incenso se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós não podemos chegar aqui, presta atenção nisso. A resposta para as orações daquela pessoa tinha que primeiro passar pelo sacrifício. A pessoa primeiro tinha que vir para cá, confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados, matar uma ovelha pelos seus pecados. Somente daqui que o fogo era levado para o altar do incenso. O que nós entendemos com isso? Que Jesus, Ele é a ovelha, mas Jesus também é aquele que nos purifica. Jesus é que nos lava. Nós só podemos ter as nossas orações respondidas através de Jesus Cristo. Somente Jesus é capaz de mudar as nossas vidas. A Bíblia nos diz em Apocalipse que as nossas orações chegam a Deus como incenso suave. Quando a gente ora aqui, hoje, quando Deus usava a pastora, as nossas orações foram erguidas e recolhidas em taças e apresentadas a Deus, e aquilo chegou como incensário, como incenso suave às narinas de Deus. Mas primeiro tem que ter o sacrifício, primeiro tem que ter a morte, primeiro tem que estar purificado o sacerdote. Depois desse momento, o sacerdote, não todas as vezes, mas uma vez por ano, ele entrava em um outro cômodo, onde estava a Arca da Aliança. Ele entra no lugar santíssimo, ou santo dos santos. Quando ele entra, lá tem 2 anjos. A Bíblia nos diz que as pontas das asas tocavam, e os anjos estavam olhando, os querubins estavam olhando para baixo, para a Arca da Aliança. As asas se tocam, e a visão deles é para baixo. E a Bíblia nos diz que Deus respondeu Moisés por cima da arca. Então Deus vinha onde estava a arca, ficava onde estavam os 2 anjos e falava com Moisés. Aquela arca também representa Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então toda essa figura do tabernáculo, ela aponta para Jesus Cristo. Quando o homem peca, não tem como Deus perdoar o pecado do homem, se não houver um sacrifício. Deixa eu te explicar algo, olha para mim. Todo o nosso pecado tem que ter punição. Todo o seu pecado tem que ser punido. Um juiz que é justo, mas era uma boa pessoa. Eu não estou falando daquele de Curitiba.
Estou falando de um juiz que é justo, mas ele é boa pessoa, ele é amoroso, ele é um cara amável. Alguém comete um crime terrível, um crime hediondo, e aquele juiz olha para a pessoa, ele ama aquela pessoa, mas ele não pode, e ele não tem o direito de não sentenciar pelo crime cometido. Ele tem que punir, ele tem que estabelecer a lei, embora ele seja uma boa pessoa. O juiz, ele tem que punir, embora ele goste. Assim também é Deus. Quando Deus olha para nós, Deus nos ama, só que o nosso pecado tem que ser punido. Tudo que nós fazemos teve uma punição. Toda a nossa transgressão teve uma punição. A punição aconteceu quando? Na nossa vida? Lá atrás, em João capítulo 19, versículo de número 30, quando o Senhor dos Senhores estava na cruz, e ele estava crucificado, e a Bíblia nos diz que ele olhou para Deus e disse: tetelestai. Ele disse: está consumado. Ele estava dizendo: Pai, todo sacrifício eu fiz, agora eu liberto o homem, agora eu purifico o homem, agora eu tiro o homem da escravidão do pecado. Todo o pecado ele teve a punição, e a punição caiu sobre Jesus Cristo. Daí então a Bíblia nos diz que Deus nos fez justos. E aí entra a nossa dificuldade de aceitar a justiça de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo de número 24 a 26, eu leio: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação. Propiciação significa redenção. Significa apagar, significa colocar um no lugar do outro, significa esquecer o pecado de um e jogar toda a culpa sobre o outro. Alguém paga por você. Vou repetir: sendo justificado gratuitamente pela graça. Paulo está nos ensinando que eu e você fomos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele morreu por mim. Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo sofreu todo o juízo de Deus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de antes cometidos. Então tudo que nós fizermos, os nossos pecados já foram depositados em Cristo Jesus. Olha para mim, eu já estou quase acabando. No Salmo 139, é um salmo que nos diz que Deus conhece todas as coisas. Antes da palavra chegar na boca do homem, Deus já sabe o que você vai falar. Antes que o pensamento venha, Deus já sabe o que você vai pensar. Isso é tão tremendo, aquele salmo que ele diz que todos os dias do homem, todos os dias, foram contados por Deus e determinados por Ele. E não tem nada que a gente faça que a gente possa esconder dos olhares do nosso Senhor. Se nós colocarmos a nossa cama no mais alto abismo, lá está o Senhor. Se colocarmos a nossa cama sobre as montanhas, lá está o Senhor. Se nós colocássemos a nossa cama no mais profundo abismo, lá está o Senhor. Se nós nos escondermos no meio do mar, lá está o Senhor. O nosso Deus vê a treva e Deus vê a luz como a mesma coisa. Não tem lugar, não tem cômodo que possa nos esconder de Deus, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Está nos dizendo que Deus nos conhece. Então você entrou hoje aqui e os teus pecados já foram depositados em Jesus. É a porta da graça que se abre para você. E essa porta da graça, ela vem através da justificação pelo sangue de Jesus Cristo.
Então, para você alcançar a justificação, para que você saia daqui hoje sem pecado, para que você saia daqui hoje completamente lavado e remido, você só tem que fazer uma coisa: aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, Paulo continua nos dizendo, para que ele seja justo e justificador. Meu Deus, você pode sair, você tem o direito de sair daqui completamente justo e justificado pelo sangue de Jesus. Ontem eu disse algo, eu fiquei preocupado com vocês. Eu disse que Deus não tem problema com o pecado. Deus não tem problema com o pecado. Eu sei que alguns olharam e falaram, mas esse é o problema. É o pecado que separa o homem de Deus. Sim, é o pecado que separa o homem de Deus. Mas toda a solução, tudo que Deus tinha de fazer para tirar o homem, purificar o homem do pecado, Deus já fez há 2000 anos atrás, em Jesus Cristo. Então Deus não vê o problema do pecado, o problema é o homem que não tem fé para viver uma vida longe do pecado. O problema é que alguns confundem a graça com libertinagem. Quando você compreende a graça, essa justificação, isso traz sobre a nossa vida uma maior responsabilidade. Porque agora, debaixo da graça e da justificação, não precisamos mais cometer atos, atitudes. O pensamento já está sendo pesado. O pensamento já está sendo sondado. Jeremias, eu volto para aquele texto de ontem. Jeremias 31, 30. Eu vou ler nessa outra Bíblia. Põe para mim, nessa aí não põe aí não. Deixa eu ler nessa minha aqui. Jeremias 31, versículo 31. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Liga as luzes aí para você ler na sua Bíblia. Liga aí para mim, por favor, Luiz. Obrigado. Jeremias 31, 31 diz assim, Jeremias 31, 31, não põe na tela não. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa aliança nova que Jeremias fala, que Deus diz pela boca do profeta, é a nova aliança. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Eles invalidaram pela transgressão. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha o momento que nós estamos vivendo hoje, como é sério. Se você sair daqui hoje sem entender isso e continuar na praxis do pecado, eu não sei mais o que tentar te mostrar qual é o caminho. Se você sair daqui hoje sem compreender que Deus nunca vai te proibir de pecar, mas Deus já colocou no seu coração o que você não pode fazer. 33, mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pastor, mas é Jeremias, lá no Antigo Testamento, tá? Então vamos para Hebreus. Vamos para Hebreus capítulo 8, e eu fecho, por causa do horário. Deixa eu abrir aqui na Bíblia. Hebreus 8, versículo de número 6.
Vou ler. Mas agora alcançou ele, Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira foi irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Quer dizer, a primeira aliança mosaica tinha suas falhas. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Não, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração escreverei, e lhes serei por Deus, e eles serão por meu povo. E não ensinará mais a cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Sabe o que está nos ensinando aqui? Que nós estamos vivendo no período da justificação. Olha aqui, e eu fecho. Tudo o que eu faço, Deus contempla. Tudo o que você faz, Deus contempla. Quando o homem peca, ele sabe que está errando, porque a Bíblia está nos dizendo que Deus já colocou no seu coração o convencimento para você não andar na prática do pecado. Então não tem como nós justificarmos isso diante de Deus. Não tem como nós tentarmos burlar Deus e falar: Deus, eu não sabia, porque é coisa da antiga aliança. Não, Deus está dizendo: não, eu já coloquei a minha palavra no coração deles. Eles sabem que quando erram, eles sentem quando erram, mas erram porque quer. Pastor, eu errei e quero mudar de vida. Então você veio no lugar certo, porque há 2000 anos atrás os teus pecados já foram perdoados e Deus já não se lembra mais deles. O texto nos diz que Ele vai procurar: cadê os pecados? Não me lembro mais. Eu esqueci dos pecados daquele povo que estava na Avivando das Nações. Eu esqueci. Pastor, mas como alcançar isso? A confissão. Como alcançar isso? O arrependimento. Quando você chega diante de Deus e conversa, automaticamente Deus te perdoa. Aí escute, não tem mais reza, não tem mais que andar a pé, descalço, autoflagelo, não tem que pagar nada, irmão. Eu estou falando de salvação, eu não estou falando de unção. Para salvação não temos que pagar mais nada, a não ser o arrependimento sincero, porque há diferença, unção e salvação. Conhece a diferença? Quem sabe o que é a diferença aí? Que tem diferença, e muita. Uma coisa é salvação, e outra coisa é unção. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, diz o profeta. Para salvação basta o seu arrependimento. Para unção não. Para unção tem preço. E é alto. Não é para qualquer um não. Tem que ter determinação, tem que ter foco, tem que ter entrega, tem que ter busca, tem que ter monte, tem que ter choro, tem que ter consagração diária. Uma coisa é unção, outra coisa é salvação. Você entrar aqui hoje, estou falando para crentes que vão morar no céu. Se você quer ser salvo, basta você confessar os seus pecados, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já morreu por você, e Satanás não tem poder mais sobre a sua vida. Nós já fomos justificados em Cristo Jesus. Por isso eu falo novamente, Deus não tem problema com o pecado, porque a questão do pecado já foi resolvido, tudo isso em Jesus Cristo. Basta você confessar, abandonar, não use da graça para dar a legalidade para o pecado.
Porque agora, embora estejamos debaixo da graça, mas nós temos as tábuas dele escritas no nosso coração. Como nós vamos justificar para Deus? Se está aqui escrito no meu coração, está escrito no seu. Quem conseguiu compreender isso e dá glória a Deus? Conseguiu compreender, irmão? Você está olhando para mim com a cara de assustado. Fiquemos em pé, vamos orar. Vamos cantar uma canção? Vem para cá, nossa equipe de louvor, vem para cá.